Você já se sentiu em desvantagem na vida? Como se todas as chances estivessem contra você? Talvez por ter começado tarde, por não ter tido apoio ou por não ter os recursos que outras pessoas têm. Eu já me senti assim, muitas vezes. Mas existe algo transformador que eu aprendi. Às vezes, o que parece ser uma fraqueza é, na verdade, exatamente aquilo que te faz vencer. E é sobre isso o livro Davi e Golias, de Malcolm Gladwell. Eu li esse livro há pouco tempo e o que me chamou a atenção é de como aquilo que parece pequeno, frágil e desprotegido pode, na verdade, esconder uma força que ninguém vê. E hoje eu quero te mostrar como esse livro virou uma chave na minha vida e pode virar na sua também. Eu sou terapeuta e eu vivo em constante reconstrução. E nos meus atendimentos eu vejo o tempo todo pessoas que acreditam que são pequenas demais para enfrentar a vida, enfrentar os desafios. Pessoas que se sentem engolidas por essas circunstâncias, como se elas estivessem sem saída. Mas e se o problema não for o desafio em si? E se o verdadeiro problema for a forma como a gente se enxerga diante dele? É aí que começa a transformação. Davi e Golias parte de uma história que quase todo mundo conhece. Um jovem pastor, franzino, enfrentando um guerreiro gigante. Mas o autor nos mostra uma outra perspectiva. Davi nunca esteve realmente em desvantagem. Enquanto Golias esperava um combate corpo a corpo, Davi veio com outra estratégia. O rei Saul tentou convencê-lo a usar uma armadura, mas Davi recusou. Davi sabia que aquela armadura ia tirar dele o que ele tinha de melhor, que era a sua agilidade. E foi com o que ele sabia usar, uma funda. Uma arma simples, mas mortal à distância. Golias, por outro lado, era lento, pesado e usava uma armadura com mais de 50 quilos. E os estudos sugerem que ele possuía várias limitações visuais. Quando Davi atira a pedra e acerta a testa de Golias, o gigante cai. E qual é a mensagem? Aquilo que parecia ser uma fraqueza, na verdade, era a força. E o que parecia ser a força era, na verdade, a vulnerabilidade. Essa história antiga traz lições que podem transformar a forma como nós vivemos. Por exemplo, a sua dor pode ser uma força disfarçada. Você já pensou, por exemplo, que ser sensível, ter empatia ou ter passado por dificuldades te tornou mais preparado para lidar com a vida? Você já pensou que começar do zero te deixou mais criativo ou mais adaptável? Davi e Golias não é só sobre batalhas, é como você se posiciona diante da vida. É como transformar aquilo que você vê como desvantagem em diferencial. O ego é um inimigo silencioso e Golias se sentiu insultado ao ver Davi com um cajado. Mas subestimá-lo foi o que derrotou. E às vezes nós perdemos batalhas porque nos achamos grandes demais para aprender a ouvir ou nos adaptar. E a arrogância cega, o ego nos limita. E a vida exige humildade e atenção até para o que parece pequeno. Um outro ponto é que o autoconhecimento é uma armadura invisível. E Davi sabia que usar uma armadura, na verdade, iria atrapalhar. Mas ele se conhecia, ele sabia do que era capaz e ele confiou nisso. Quantas vezes nós tentamos nos encaixar naquilo que os outros esperam, ao invés de usar aquilo que é só nosso?
A vitória, ela está justamente na nossa singularidade, na nossa vivência, na nossa história, na nossa verdade. A beleza desse livro é nos mostrar que os gigantes que nós enfrentamos nem sempre são o que nos parecem. Muitas vezes, os nossos maiores Golias estão aqui dentro, nas nossas crenças limitantes, no nosso medo de não dar conta, da vergonha do nosso passado. Mas quando a gente muda o nosso olhar, muda a nossa perspectiva e se reconecta com quem a gente é de verdade, a gente percebe que a gente é, na verdade, muito mais forte do que a gente imaginava ser. Eu já estive nesse lugar muitas vezes. Quando parecia que tudo estava contra mim, na verdade eu descobri minha força. E é por isso que hoje eu escolho ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Se você sente também que está diante de um gigante agora, talvez você só esteja medindo o gigante e você mesmo com a régua errada. Me conta aqui nos comentários qual fraqueza sua que parece estar escondendo uma força que o mundo ainda não viu. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha e se inscreve no canal. E se lembre que gigantes podem se tornar aliados do seu crescimento. Basta mudar a sua forma de ver. Um grande abraço e até o próximo vídeo.